Olá, gente, boa tarde. Mais uma vez aqui na nossa segunda de lives pragmáticas. Estamos aí com uma mudança de horário, né? Em função de agenda, a gente teve que trocar para de tarde. Enfim, espero que vocês se adaptem aí ao novo horário. Então, vou dando uma enroladinha aqui enquanto algumas pessoas vão entrando. Bem-vindo, Wilker. Então, enquanto as pessoas vão entrando, eu vou dando alguns recadinhos, porque esse vídeo ele vai ficar disponível no nosso Reels, vai ficar disponível no nosso YouTube. Então, enfim, aí eu vou dar dando bem-vinda, Neide. Então, ele vai ficar disponível nas nossas redes. Então, eu vou aproveitando e dando uns recadinhos enquanto o pessoal vai entrando, antes de começar o tema da nossa live de hoje, que se baseia numa pergunta bem comum que eu escuto quando eu falo sobre comportamento governado por regras, quando eu falo sobre regras, que é justamente se regras são mandos, se regras são tatos. Bem-vinda, Michele. Se regras são mandos, se regras são tatos. Então, dessa vez eu resolvi fazer uma inovação acerca bem-vindo, Thiago, da solicitação de temas, né, de temas para as nossas lives, para tornar esse processo um pouquinho mais interativo. Então, dessa vez eu lancei uma enquete aí no Stories e no próprio feed do Instagram, e esse aqui foi o tema que teve mais adesão, né, que é o tema das regras, se elas têm função de tato, se elas têm função de mando. Então, eu vou conversar um pouquinho sobre isso com vocês hoje. Então, só relembrando, esse vídeo vai ficar no nosso Reels quando acabar essa live. E semana que vem, lá para segunda-feira também, novamente, eu vou colocá-lo no YouTube e vou divulgar aqui no Instagram da Pragmática Psicoterapia e Cursos. Tá? Então, se vocês quiserem, se inscrevam no nosso canal do YouTube, compartilhe o vídeo, salve o vídeo, marque os amigos, faça seu comentário, tire suas dúvidas. Interaja com a gente nas redes, que nós vamos ter maior prazer em debater com vocês, em tirar dúvidas, indicar literatura para falar desses assuntos. Eu aproveito também para já divulgar aqui, nós estamos com 2 grupos de estudos abertos, né? Um é de análises funcionais, né? Formulação de casos em PCP, que será conduzido pela Ana Flávia Hosken, né? Uma colaboradora nossa muito competente, muito inteligente, muito capaz. E o grupo de estudo é bem interessante, que vocês podem levar os casos que vocês estão atendendo para vocês analisarem juntos, debaterem. Tem um funcionamento bem legal, que vocês vão ter uma função muito mais ativa. E o outro grupo de estudos que também está para ocorrer é o da Isabela Pinheiro, sobre orientação a pais. Fundamental aí, recurso para quem trabalha com terapia infantil, que tem interesse em trabalhar com crianças. A gente sabe que modificar o comportamento dos filhos, sem dúvida alguma, vai depender, em certa medida, de mudar o comportamento dos pais. Então, esses grupos de estudos vão estar amplamente divulgados no nosso Instagram. Então, vamos direto ao ponto, vamos falar um pouquinho sobre regras, se elas são tatos ou se elas são mandos, né? Como é que isso funciona? Antes de mais nada, a gente tem que falar um pouquinho do que são regras, né? Então, o behaviorismo radical, a análise do comportamento, a proposta do Skinner para investigar o comportamento como um todo, ela vinha sendo criticada por pessoas fora da análise do comportamento, justamente por privilegiar a aprendizagem por modelagem, ou seja, quando o comportamento ele vai ter sua frequência de ocorrência alterada a partir das consequências de um comportamento. Então, pegando a teoria do reforço, se um comportamento, dependendo das consequências desse comportamento, ele tenderá a se repetir no futuro, dependendo das consequências, ele tenderá a deixar de ocorrer. E aí, a Skinner já fala mais ou menos sobre isso por alto, no Ciência do Comportamento Humano, no comportamento verbal, e ele começa a falar sobre um tipo diferente de aprendizagem, que é a aprendizagem não pelo contato direto com as contingências, ou seja, quando o nosso comportamento, se ele é reforçado, ele tende a se repetir, ou se ele não é reforçado, ou se ele é punido, ele tende a deixar de ocorrer, né? Que é a aprendizagem por uma interação direta com as contingências. Ele vai falar de uma aprendizagem, obviamente exclusiva de humanos. Fala, Lucas, bem-vindo! Quer entrar ao vivo, bicho? Pra gente trocar uma ideia? Vai ser maneiro. Enfim, se o comportamento ele
ele passa a ser controlado por descrições das contingências. Então ele não vai ser só controlado pela interação direta desse comportamento com a contingência, e sim, ele vai ser controlado também pelas descrições verbais de contingência, ou seja, quando outras pessoas que passaram por uma situação, elas contam pra gente o que elas passaram, né? Então, pegando aquele exemplo bem bobo, né? Sei lá, a pessoa comeu a frutinha amarela e passou mal, comeu a frutinha vermelha e passou bem. Então ele pode dizer para outra pessoa, não coma da frutinha amarela e coma da frutinha vermelha. Se você comer da frutinha amarela, você vai passar mal. Se você comer da frutinha vermelha, vai dar tudo certo. Nesse caso, a gente vai falar de uma aprendizagem pela uma descrição da contingência. Então a pessoa que comeu a frutinha e passou mal, a amarela, e comeu a vermelha e não passou mal, ela vai contar isso para outra pessoa. Então, essa outra pessoa, que daqui para frente nós vamos chamar de ouvinte, quando ela tiver que escolher, né, qual frutinha comer e tal, ela provavelmente vai escolher a vermelha e não a amarela. Por quê? Não porque ela literalmente passou mal ao comer a amarela e deu tudo certo comendo a vermelha. Não, porque de fato ela entrou em contato com a descrição dessas contingências por outra pessoa. E essa outra pessoa, que nós vamos chamar agora de falante, ela descreveu a contingência para essa pessoa que é o ouvinte, certo? E ela é fundamental porque, tenta imaginar tantas coisas que a gente... Quanto tempo a gente demoraria para aprender tudo que a gente sabe se a gente tivesse que, o nosso comportamento tivesse que ser exposto às consequências para ser modificado por elas. Então, a aprendizagem por regras, por descrições das contingências, ela é muito mais potente, né, por assim dizer, em termos de gerar repertório comportamental, do que a aprendizagem por modelagem, né? Então, a gente aprende diversas coisas, a como cozinhar, a como passar batom, a como se maquiar, a como amarrar o cadarço, né? Por regras. Então, as pessoas vão descrevendo para a gente como a gente deve agir em certas circunstâncias e como o nosso comportamento, quais seriam as consequências de agir assim ou assado. Então, nesse caso, e aí Skinner, em 1966, ele publicou um artigo, de análise operacional da solução de problemas, em que ele vai introduzir o conceito de regra. Então, ele já falava por alto desse tipo de aprendizagem, no Ciência e Comportamento Humano ele fala disso, no comportamento verbal ele menciona esse tipo de aprendizagem, mas ele não aprofunda. E em 1966 ele dá essa resposta aí a toda essa crítica externa da análise do comportamento, que Skinner não falava desse tipo de aprendizagem, que é o mais conspícuo, né, que é o mais comum em humanos, que é a aprendizagem por meio de descrições do ambiente, né? E aí o Skinner vai introduzir o conceito de regra, né, que é um dos grandes imbróglios conceituais da análise do comportamento, mas nós não estamos aqui para falar disso hoje, tá? Enfim, então Skinner define, ele cria esse conceito, né, para descrever esse tipo, para falar desse tipo de aprendizagem. E aí, o que Skinner vai definir como regra? Regras são descrições de contingências. E aí ele vai, ele define assim, regras são estímulos discriminativos que descrevem ou especificam contingências. E aí tem toda uma confusão aí, se a função é discriminativa mesmo ou não, e o que vem a ser se especificar as contingências. E aí a gente vai ter toda essa discussão em torno do conceito de regra, e que vai ajudar a gente a responder a pergunta que motivou essa live, né? Se regras são mandos ou são tatos. Mas, em linhas gerais, Skinner define regras como estímulos que descrevem, que resumem contingências. Ou seja, então, quando eu falo, né? Quando eu falo para você assim, não permaneça em Brasília no verão porque chove o tempo todo, passe suas férias em outro lugar, estou emitindo uma regra, que eu estou descrevendo uma contingência, porque você vai estar numa cidade que chove praticamente todo dia e você vai ter pouca coisa para fazer, por exemplo, né? Outra regra, quando você for viajar de carro, faça uma revisão para que o carro não quebre na estrada. Então essa é outra regra que está descrevendo relações de contingência, né? Pague uma previdência privada, porque, enfim, para você garantir o seu futuro. Então são todos exemplos de regras, de descrições de contingências. E elas vão
alterar a probabilidade de ocorrência do comportamento do ouvinte. Um ponto importante em relação às regras é que elas podem ser seguidas ou não. Eu tenho toda uma discussão, quem quiser ler lá o meu capítulo de 2010, que fala sobre o papel da emissão de regras pelo terapeuta na clínica, discute muito isso, né? Que muitas vezes a gente acredita que ao emitir a regra, isso é uma garantia de que o ouvinte vai segui-lo e de fato, infelizmente, não é o que acontece, né? Então a gente vai ver que muitas vezes a gente emite a regra e o ouvinte não segue a regra, justamente pela função que ela exerce. Obviamente não há consenso que a regra exerça uma função de estímulo discriminativo, né? O Schroeder ele vai definir a regra, e o Blake eles vão dizer que a regra vai funcionar como estímulo alterador de função, ou até como operação motivacional, mas isso aqui foge ao escopo da nossa live de hoje. Mas o ouvinte pode seguir a regra ou não. E a aprendizagem por regra ela traz consequências interessantes. Primeiro, é uma aprendizagem mais rápida. Então, vamos imaginar que você comprou um celular novo e você vai tentar utilizar algum aplicativo dele. Se você for tentar aprender a usar aquele aplicativo por tentativa e erro, ou seja, por modelagem, você vai demorar muito mais tempo para aprender, porque várias coisas que você vai tentar fazer não vão dar certo, aí você vai deixar de fazê-las, e algumas vão dar certo e vocês vão reproduzir. Então isso demora muito tempo, ou seja, para que o reforçamento diferencial ele passe a controlar a probabilidade de resposta de um comportamento, muita extinção é necessária, ou seja, muitas tentativas não reforçadas precisam acontecer para que, por variação comportamental, o organismo emita a resposta que produz o reforçamento. Então a modelagem ela vai sempre ser mais demorada do que a regra. Por outro lado, se você lê o manual do aparelho, ou alguém, né, esses jovens de hoje em dia, esses adolescentes, muito engraçado eu falo dos jovens, mas enfim, esses jovens de hoje em dia que manjam do TikTok, manjam do Instagram, não sei o que, não, você faz assim, faz assado, não sei o que, você vai aprender a usar a ferramenta muito mais rapidamente do que se você tentar aprender fuçando. Ao mesmo tempo, quando a gente aprende por regras, isso minimiza o contato com estímulos aversivos, ou seja, se eu for leigo, tentar usar o Instagram e tal, eu vou fazer um monte de besteira, vou publicar foto que não era para postar, vou postar num lugar para postar no outro, enfim. Então, quando a gente aprende por modelagem, além de ser um processo mais... Bem-vindo, Ezequias! Né? Além de ser um processo mais lento, você ainda corre o risco do seu comportamento entrar em contato com estímulos aversivos durante a aprendizagem. Voltando ao exemplo bobo que eu dei da frutinha, para você aprender por modelagem que a frutinha amarela faz mal, você vai ter que passar mal com ela, né? E o que não aconteceria se você aprendesse por regras. Se alguém te falasse, não coma a frutinha amarela, coma a frutinha vermelha. Então a aprendizagem por regras tem essa grande vantagem aí da velocidade de aprendizagem e de minimizar o controle pelos estímulos, pelo controle aversivo. Ao mesmo tempo, a regra tem uma desvantagem, né, que ela tende a tornar o comportamento menos sensível às mudanças nas contingências. Então, se você aprende, se o seu comportamento é sob o controle de uma descrição da contingência, se a contingência muda, como o seu comportamento pode estar sob o controle da regra e não da contingência, talvez ele demore mais para mudar, acompanhando a mudança da contingência. Então, a gente pode pegar o seguinte, eu gosto muito desse exemplo. Eu falo assim para você, olha, o melhor caminho para você ir da Asa Norte para a Asa Sul aqui em Brasília é o eixão, por exemplo. Certo? Digamos que essa pessoa ela segue, né? Ela segue essa minha regra e sempre pega o eixão para se deslocar da Asa Norte para a Asa Sul. Pensem aí em algum caminho da cidade de vocês. Vocês vão entender o paralelo. E aí o que vai acontecer? De repente começa uma obra no eixão, então essa pessoa pode continuar indo pelo eixão, mesmo com obra aí demorando muito mais, tendo esse comportamento mantido, controlado por essa regra e não pela contingência. Então essa é uma das desvantagens da aprendizagem por regras. Enfim, depois dessa breve introdução sobre o que vem a ser uma regra e essa diferenciação do comportamento governado por regras ou por contingências, vamos direto à pergunta que motivou essa live. Regras são tatos, regras são humanos. Bem, quando a gente fala de regras, nós temos que levar em consideração que as regras elas são definidas, e esse é o primeiro problema do imbróglio conceitual das regras,
é que elas são definidas tanto quanto a seu aspecto topográfico, quanto a seu aspecto funcional. Então, quando o Skinner define a regra como um estímulo discriminativo, e aí alguns autores discordam se vai ser estímulo discriminativo, se vai ser operação estabelecedora, se vai ser estímulo alterador de função, nós estamos falando do aspecto funcional da regra, é o efeito que ela é definida pelo efeito que ela produz no comportamento, certo? Ela tem um aspecto topográfico. Então, quando o Skinner fala que ela é uma descrição, ela é um resumo de uma contingência, ele está falando do aspecto topográfico, da forma da resposta verbal. Tá? Então, um ponto interessante que vocês têm que entender é quando a gente emite um falante que está emitindo uma regra, ele está se comportando como um falante, ele está emitindo uma resposta verbal. Quando você dá um conselho, quando você dá uma instrução, uma orientação, quando você escreve um manual, você está se comportando como falante, então você está emitindo uma resposta verbal. Por outro lado, aquela pessoa que tem o seu comportamento afetado pela regra, ela é um ouvinte, ela não é um falante, ela é um ouvinte, ela tem o seu comportamento afetado pela regra. Então, quando o Skinner fala a regra é uma descrição de uma contingência, ele está falando de um elemento estritamente topográfico. Ou seja, o que tem que conter na topografia da resposta. O que tem que conter na topografia de uma resposta verbal para que ela seja uma regra é uma descrição da contingência. Tá? Por outro lado, o aspecto funcional da regra, ele não fala do comportamento do falante. Ele fala do comportamento do ouvinte. E aí gera essa confusão, porque quando a gente fala que a regra exerce uma função de estímulo discriminativo, de operação motivacional, ou de estímulo alterador de função, essa função se refere ao comportamento do ouvinte e não do comportamento do falante. Ou seja, quando a gente está falando de regras, como descrição, especificação de contingência, nós estamos falando estritamente do aspecto topográfico e não do aspecto funcional, certo? E aí o que acontece? Ou seja, com base na definição, se a gente pegar as definições de mando e tato, então mando é aquele operante verbal que é controlado por uma variável motivacional que especifica o seu reforçador, especifica a consequência, como pedidos, ordens, comandos. Então quando eu falo, pega um copo d'água para mim, por favor, ou acenda a luz, apaga a luz, me vê 2 entradas para o filme do Avatar, eu estou emitindo mandos porque o que está controlando a topografia da minha resposta verbal é uma consequência específica. Então, no mando, o mando ele especifica o seu reforçador. Então, quando eu falo, me dá um copo d'água, o reforçador é a água. Quando eu falo, acenda a luz, o reforçador é a luz acesa. Quando eu falo, me vê 2 tickets para assistir o filme do Avatar 3D, o reforçador é o ticket para poder entrar no cinema. Então, o mando há uma especificação do seu reforçador. O tato não. O tato ele não está sob o controle de um reforçador específico. O tato está sob o controle de um estímulo antecedente não verbal. Então, se eu falo assim, janeiro em Brasília é chuvoso, eu estou emitindo um tato, caso que controle essa minha fala, seja justamente o clima de Brasília em janeiro. Quando eu falo, o céu é azul, de fato o céu está azul, o que controla a minha resposta verbal é a cor do céu, eu também estou emitindo um tato, porque a minha resposta verbal está sob o controle de um estímulo discriminativo não verbal. Quando eu falo, meu óculos é cinza, também estou emitindo um tato, minha resposta verbal está sob o controle de um estímulo antecedente não verbal. E o tato, ele não é controlado por um reforçador específico, ele é controlado por um reforçador generalizado, do tipo concordo, correto, muito bem, está certo e coisa do gênero. Então, se eu falo para um brasiliense, olha, para quem conhece Brasília, olha, janeiro em Brasília é chuvoso, provavelmente a pessoa vai falar, é verdade, concordo com você. Ou se eu falo, nossa, Avatar é um filme enorme. A pessoa, de fato, é um filme enorme, mais de 3 horas. Então, essa concordância é o tipo de consequência que mantém o comportamento de emitir tatos. Então, o tato ele é controlado por um reforçador generalizado, ele produz um reforçador generalizado que o mantém, mas o que controla a topografia do tato é um estímulo antecedente não verbal.
né? Quando o terapeutizando conta uma história para a gente, ele fala assim, olha, tive uma discussão com a minha mãe. E ele te relata essa discussão, ele está emitindo um tato. Ele está narrando uma série de eventos, né? Quando ele fala, nossa, eu me senti muito pressionado pela minha mãe, quando ela reclamou que pela terceira vez na vida eu queria trocar de curso superior. Nesse caso, quando ele fala, me senti pressionado, ele está tateando, está descrevendo, relatando o que ele sentiu. E eu, terapeuta, entendo. E como é que você lida quando você se sente pressionado, por exemplo? Uma pergunta que eu faria. Então, o tato ele é controlado por um estímulo antecedente não verbal e ele produz consequências generalizadas. O mando, por sua vez, não. O mando ele é controlado por variáveis motivacionais, privação, por exemplo, e ele produz reforçadores específicos. Então, notem, o tato produz reforçadores generalizados e o mando produz reforçadores específicos, tá? Agora vamos misturar tudo isso aí num caldeirão para responder a pergunta se regras são mandos ou tatos. Então, gente, para a gente definir se é um tato, se é um mando, a gente não vai olhar só para a topografia. A gente vai olhar principalmente para a função, certo? Então, o mando ele é definido como um operante verbal que é controlado por variáveis motivacionais e especifica o seu reforçador. O tato ele tem outra função. Ele é controlado por estímulos antecedentes não verbais e produz reforçadores generalizados. Quem quiser saber mais sobre tatos e sobre mandos, assistam os vídeos do nosso canal no YouTube. Lá tem vídeos que vão debater com muito mais profundidade tatos e mandos. Então eu recomendo que vocês olhem lá no nosso canal do YouTube, tá? Lembrando, se inscrevam no nosso canal, ative as notificações. Voltando aqui à pergunta. Então vocês lembram que quando a gente fala da regra, a parte que se refere ao falante, ela se define basicamente pela estrutura. É um estímulo que descreve contingências. Por outro lado, mando e tato, eles não são definidos pela estrutura, eles são definidos pela sua função. Ou seja, a priori não faz sentido essa pergunta. Ou seja, não dá para você saber se uma regra ela é um mando ou um tato, apenas pela definição de Skinner. Justamente porque a parte que se refere ao falante, ela se refere exclusivamente à topografia. Por outro lado, mandos e tatos são definidos pela sua função e não pela sua topografia. Então não dá para você responder essa pergunta a priori, tá? Então, para você classificar se uma regra foi um tato ou se ela foi um mando, você não vai analisar a regra. Você vai analisar o comportamento daquele falante específico que emitiu aquela regra. Então, algum falante, quando ele emite uma regra, ele pode estar emitindo um tato. Outro falante, quando ele emite outra regra, ele pode estar emitindo um mando. Mas para você responder se essa regra foi um tato ou foi um mando, ou melhor, se essa emissão de regra foi um tato ou foi um mando, você vai ter que analisar as variáveis de controle do comportamento daquele falante que emitiu essa resposta verbal, que topograficamente é uma regra. Então, por exemplo, né, se um aborígena, sei lá, ele escreve na parede lá da caverna, e ele escreve: frutinhas amarelas dão dor de barriga, frutinhas vermelhas são gostosas. E ele escreve isso ali sob o controle apenas do que ele viveu. Provavelmente, essa emissão de regra, ele escrever lá na parede daquela caverna, é um tato, porque ele está descrevendo, para quem quiser ler, o contato dele com a consequência. Por outro lado, se ele está lá com o filho dele, e aí ele está vendo o filho dele prestes a pegar a frutinha amarela, ele fala: olha, não pegue a fruta amarela, porque senão você vai ter dor de barriga. Neste caso, essa emissão de regra não será um tato, será um mando. Por quê? Ela está sob o controle do efeito específico que ela vai produzir sobre o comportamento daquele ouvinte. Ou seja, ela tem a função de diminuir a probabilidade dessa criança comer a frutinha, passar mal, e esse pai que vai ter que cuidar dessa criança que está passando mal, certo? Então, nesse caso, essa regra, essa emissão de regra,
ela tem função de mando. Então, corrigindo a pergunta, não faz sentido você tentar classificar uma regra como um tato como um mando. O que faz sentido é, uma regra foi emitida. Essa emissão da regra pode ser um tato, essa emissão da regra pode ser um mando. E aí você vai ter que analisar o que controlou o comportamento desse falante ao emitir a regra. Essa regra, inclusive, ela pode ser um intraverbal, ou seja, ele pode estar meramente reproduzindo algo que ele já ouviu várias vezes, pode nem ter sido uma contingência que ele entrou em contato, por exemplo. Ele pode ser um ecoico, ele pode estar acabando de ouvir alguém falar essa regra e ele pode estar falando também. Então, ele pode estar lendo em voz alta, pode ser um textual, né? Então, ele pode, nossa, a gasolina vai subir, é melhor abastecer rápido. Então, ele pode estar lendo o que está escrito ali no jornal e a emissão dessa regra não é tato, não é mando, nem nada, ela pode ser um textual, certo? Então, é esse esclarecimento que a gente tem que fazer. Então, não faz sentido a pergunta, regras são mandos ou tatos? Não. Não dá para você classificar isso porque regra se refere a uma topografia de respostas e não a função. Por outro lado, uma emissão de regra, né, esse comportamento de ter emitido uma regra específica, ele pode ser classificado, sim, como mando ou tato, a depender da variável de controle daquele comportamento. Gente, era isso, né? Vamos ver se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, se ficou claro aí a resposta a essa pergunta, mas era isso aí que eu tinha para falar sobre essa confusãozinha conceitual aí que acontece entre mandos e tatos e o conceito de regras. Enquanto vocês vão pensando nas perguntas de vocês, nos comentários, só lembrando, né, o Lucas... o Lucas ele fez uma pergunta, obrigado Lucas Escada, levantou a bola para eu bater, você está devolvendo o favor que eu te fiz na sua tese de doutorado, tá certo. Bem, isso é uma história para outros carnavais. De fato, eu omiti essa parte. Muitas vezes a emissão de uma regra pode ser o que o Skinner chama de um tato impuro, ou como eu e outros autores preferimos chamar de mandos disfarçados de tatos. Então, o falante ele descreve a contingência, então se você olha para a topografia daquela resposta verbal, você, poxa, a topografia ela é muito mais característica de um tato ou de um intraverbal do que de um mando, né? Então, só que na realidade ela pode estar sob o controle de um reforçador específico. Então, por exemplo, um pai pode falar para um filho que é autônomo, por exemplo, né? Então, o filho é autônomo, não é concursado, não trabalha em regime jurídico único, aí o pai pode falar: nossa, é muito importante ter uma previdência privada para garantir o seu futuro. Se você olhar o formato dessa resposta, só o formato, provavelmente você vai achar que ela é um tato, ou que ela é um intraverbal, né? Que tem aquele formato de um comentário. Por outro lado, se o que o controlar a emissão dessa resposta verbal por esse pai for o filho fazer uma previdência privada, aí sim ela terá uma função de mando, né? Então, ela seria um mando disfarçado de tato, ou um tato impuro, ou simplesmente um mando, né? Em termos funcionais, estritamente funcionais, ela é um mando. Então, pode acontecer sim, é muito comum você ter mandos, a emissão de regras que parece um tato, mas no fim das contas é um mando disfarçado de tato. Um outro exemplo, a mãe está bem satisfeita que a filha vai sair de mini saia à noite, né? Vamos dizer que temos uma mamãe bem machista, e ela olha a sua filhinha saindo de salto alto, cropped e mini saia. A mãe pode falar: nossa, minha filha, mas você fica tão linda com aquela sua saia, com aquela sua calça, fica tão linda com aquela sua calça. Nesse caso, se o que controlar o comportamento da mãe for a filha substituir a saia pela calça, sem dúvida alguma, essa emissão de regras ela vai ter um formato, ela vai ter uma função de mando e não de tato. Acho que era isso que você estava falando, né, Lucas? Pelo seu comentáriozinho, seus emojis. Mas obrigado aí pela escada, eu estava até esquecendo dessa situação. Certo?
Mais alguma dúvida, gente? Comentário? E aí, quando vocês vão pensando aí, eu continuo para os meus recadinhos, se inscreva no nosso canal do YouTube, tem muitos vídeos lá bacanas sobre comportamento verbal, sobre mandos disfarçados de tato, sobre tatos impuros, sobre mandos ampliados, sobre tatos ampliados, tem todo bando de vídeos sobre comportamento verbal para vocês se aprofundarem no tema. E sobre clínica também, vários outros assuntos. Lembrando, nós vamos ter 2 grupos de estudos pela pragmática, um de treinamento de pais, outro de análises funcionais, então olhem lá as postagens no nosso Instagram que estão divulgando, certo? Lembrem-se de seguir-nos no nosso canal, quem não estiver seguindo, e toda segunda-feira nós temos lives de temas diversos sobre análise do comportamento, sobre clínica. Semana que vem teremos outra, lembrando que houve uma mudança de horário para as 16 horas, tá? De vez em quando nós teremos convidados, já fiz uma com o Lucas aí, que foi bem bacana, sobre a polarização e o efeito que isso produziu nas famílias. Então, também está disponível lá no nosso canal do YouTube. Esse vídeo vai ficar gravado no Reels, daqui a alguns minutos ele vai estar disponível no Reels, e até semana que vem, até segunda que vem, ele entra no nosso YouTube. Alguém tem mais alguma dúvida, mais algum comentário, gente? Então, obrigado aí quem assistiu, foi bom passar esse momento da tarde com vocês, foi bom falar contigo, Lucas. Gente, um grande abraço, uma boa tarde, uma boa semana e que a força esteja com vocês. Até a próxima.